Às vezes acontece de pessoas assistirem meus vídeos de forma superficial, não entenderem e daí falarem que eu sou pessimista, que eu estimulo uma desistência da vida, que as pessoas se recolham num negativismo e desistam de lutar. Mas é justamente o contrário que eu incentivo aqui nos meus vídeos. O que eu busco é mostrar para as pessoas a falsidade, a podridão da vida atual, na constituição social que ela hoje apresenta e está enquadrada. Então é essa vida da aparência, da falsidade, do auto-engano, da auto-ilusão que eu renego, que eu repudio. Essa vida falsa, viver de aparências, viver para mostrar algo para os outros, fingir ser. Então essa vida, essa configuração de vida, essa formatação de vida é que realmente eu repudio. O que eu prego aqui é a vontade de viver. Aquela vontade que vem lá do fundo como uma chama, e onde essa vontade de viver desperta, o ser humano ele não suporta mais. Ele não suporta mais essa vida de aparências. Ele não suporta mais e ele mostra para os seus semelhantes as falhas, as rachaduras, as fissuras. Mas aqueles que vivem no comodismo, eles não querem aceitar isso. Né? Por quê? Porque isso exige uma mudança. E as pessoas não querem mudar. As pessoas querem que a política mude, que a economia mude, que a vida cultural mude, mas que elas possam continuar na mesma, tirando vantagens desse mundo falso. Esta é a verdade. Esta é a verdade. E o que eu prego aqui é realmente colocar de lado todas essas configurações externas, se focar em si mesmo, no seu espírito, buscar ligação e conexão com as energias espirituais e utilizá-las como o combustível para a vida. Essas energias espirituais precisam queimar dentro de nós, precisam fortalecer a nossa chama interior, para que tenhamos a real e verdadeira vontade de viver, que não tem nada a ver com essa vida de fachada que as pessoas levam. Então eu repudio essa vida de fachada. Essa vida de fachada eu não me submeto. É claro que eu retiro do sistema o que eu preciso para sobreviver, mas eu sou alguém bem marginal nesse sistema. Eu fico à margem, eu fico nas frestas, nas rachaduras, nas fissuras, ajudando ali a forçar para que as fissuras se abram cada vez mais e possa ocorrer uma grande rachadura, uma grande ruptura e o desmoronamento. E essa ruptura que nós precisamos promover, ela é interior. Para o mundo mudar, nós não precisamos de guerras, nós não precisamos sequer de um tiro. Se as pessoas modificassem a sua sintonia interior, o mundo sofreria a maior revolução de toda a sua história, a verdadeira revolução, a revolução da vida, que devolveria o movimento interior às pessoas, para que elas pudessem viver verdadeiramente, porque não vivem hoje, apenas sobrevivem. Os seres humanos são ratos de laboratório ali, ó, dentro daquela rodinha ali, ó, correndo, mas não saem do lugar, porque essa vida de aparências, cheia de desejos consumistas, ela é essa roda, onde o ratinho vai correndo dentro, sem conseguir sair. E quem tece críticas à roda onde o ratinho corre dentro, ele é mal visto,
Ele é chamado de pessimista? Claro, agora imaginem vocês, o ratinho acredita que a roda onde ele corre dentro é a realidade. Agora imaginem chegar para o ratinho e falar: ó, meu amigo, tudo isso que você considera como sendo real é uma grande mentira. Você está dentro de uma roda, você não sai do lugar. Você precisa saltar fora disso. E os ratinhos humanos, quando ouvem alguém falar isso, daí dizem: você é muito pessimista, você é negativista, você é depressivo, você prega um niilismo, você desistiu de viver, você isso, aquilo e aquele outro. Por quê? Porque ouvir a verdade e aceitá-la é para poucos, é para os fortes, não é para ratinhos de laboratório. Essa humanidade de ratinhos de laboratório não suporta mais a leveza da verdade. Muitos diriam o peso da verdade. Não, a leveza. Para flutuar na leveza da verdade, é preciso se desprender das ilusões. É preciso ser, porque é em espírito que o ser humano flutua. Não com o cabeção. O cabeção é pesado. O cabeção se prende à roda onde o ratinho corre dentro. O cabeção consegue enxergar apenas isso. E quem se limita à percepção do cabeção se conforma com a rodinha. Vive dentro da rodinha e se contenta com as migalhas de pão e de ração que são atiradas lá. Essas migalhas que são atiradas lá geram uma felicidade naqueles ratinhos que se conformam, ou seja, a maioria esmagadora da humanidade. Então, infelizmente, esta é uma verdade que não pode ser refutada. Os fatos comprovam isso. Não é preciso ser inteligente para compreender isso, é preciso apenas ter um pouco de leveza dentro de si. Um pouco de intuição, um pouco de sensibilidade para constatar que esse mundo onde vivemos é um construto mental que está em desarmonia com a ordem cósmica. Por que tudo hoje está desmoronando? Porque o cosmos está pressionando agora. Está pressionando para que a humanidade promova uma tomada de decisão. A humanidade está protelando. A humanidade se conformou com essa vida de ratos. A humanidade se conformou com essa vida de rato, de ratos, de ratinhos, de ratazanas. E qualquer pessoa, então, que demonstre e que aponte as falibilidades disso aí tudo, é vista como pessimista. Claro, é muito mais fácil dizer que aquele que aponta os fatos é um pessimista, é um depressivo, é um invejoso, é um louco. É muito mais fácil colocar a culpa no outro. Da mesma forma como os seres humanos terceirizam a sua responsabilidade, colocando tudo nas mãos de políticos, economistas e sacerdotes, assim também os seres humanos sempre colocam a culpa nos outros, naqueles que dizem a verdade, que apontam os fatos. É muito fácil dizer que o problema é o outro e não eu. É muito fácil para o direitista, na sua forma simplista e vagabunda de compreender a realidade, queira dizer que a esquerda é culpada de tudo. Sim, a esquerda é culpada de um monte de coisas, mas a maior parte das perversões que temos aí, o próprio capitalismo gerou com o seu consumismo. É isso, é fato, não se pode negar. E o esquerdista, por outro lado, procura botar a culpa de tudo no sujeito de classe média, que dizendo que o cara é isso, que o cara é aquilo, sendo que a maior parte desses esquerdistas são da própria classe média também. Então o que observamos é um tiroteio de cegos com fuzis nas mãos, atirando. Balas de ignorância. Balas não, né? Bala é coisa para chupar, né? Projéteis de ignorância. Projéteis de ignorância. Então, estamos aí
nesse fogo cruzado, na sociedade, as pessoas se acusando, mas ninguém é culpado de nada. Sempre o outro é culpado. Por quê? Porque os ratinhos na sua rodinha, os ratinhos da esquerda, os ratinhos da direita, os ratinhos ateus militantes, os ratinhos dogmáticos e religiosos, toda essa ratalhada quer colocar a culpa em alguém para se eximir desta responsabilidade. Então, realmente, várias pessoas assistem os meus vídeos de forma superficial, não compreendem e dizem: pô, mas esse cara é depressivo, esse cara está falando que é o fim de tudo, que acabou, que não adianta mais lutar por nada, esse sujeito não tem mais vontade de viver. Não, é justamente o contrário. O que eu busco é a verdadeira vida, a vida em si, e não essa sobrevivência lânguida e medíocre que as pessoas levam nessa vida de aparências e de faz de conta. Porque a verdadeira vida é uma chama que clama por irradiar, atravessar as cavidades da alma, tomar conta do corpo, dominar o corpo. A verdadeira chama da vida clama por isso. E a verdadeira chama da vida não pode ser confundida com essa vida letárgica dos dias atuais. Desses fracalhões que se contentam com o consumismo, com as migalhas, com os restinhos da ração que caem ali dentro da roda. E a vida continua rodopiando, sem que o indivíduo saia do lugar. Então, o fato é que a maior parte das pessoas é fraca demais. É fraca demais para ouvir a verdade, para aceitá-la. É preciso ser cruel consigo mesmo, muitas vezes. É preciso ser cruel consigo mesmo. Coloco aqui cruel entre aspas, ou seja, ser sincero. É preciso ser sincero consigo mesmo. E a maior parte das pessoas não consegue ser sincera consigo mesma. A maior parte não consegue. Porque dói. Dói olhar para si mesmo e ter que aceitar que se caiu num sono, que se vacilou, que se perdeu tempo, que se andou por caminhos errados, que se seguiu falsas orientações. É difícil aceitar isso. Principalmente para esse ratinho de laboratório que se contentou com migalhas e que já não quer a vida em si. Vocês podem observar toda essa direita que quer mudar o país, quer o quê? Apenas o seu consumismozinho, a sua vidinha, o seu saláriozinho e deu. Não quer mudanças, de fato, não quer a vida em si. Não quer a chama espiritual ardendo dentro de si para fazer a diferença. Isso é custoso demais para essas pessoas. E para os esquerdistas também, para os centristas também, para os ateus militantes, para os religiosos, para os espiritualistas que estão por aí, com o seu esoterismo mequetréfico, a sua autoajuda de quinta categoria. Então, todos esses diferentes grupos, todos esses seres de rebanho, todos esses ratos, que andam em seus grupinhos, não querem assumir o ônus espiritual da vida. Porque uma vez que a chama desperta dentro do ser humano e ele enxerga, os erros despontam. Os erros afloram como cogumelos na noite, da noite para o dia. Os erros todos ali aparecem, se apresentam. É assim um julgamento de si mesmo quando o ser humano desperta. E é preciso muita coragem para olhar para os seus erros, para os seus enganos, para as suas ilusões. E quem acorda para isso, ele olha para essa vida de fachada e dá risada. Ele debocha, porque a vida é um deboche hoje. As pessoas são um deboche. Não dá para levar as pessoas da nossa época a sério. Não dá para levar elas a sério.
Porque tudo é uma grande mentira. Então, os meus vídeos não são pessimistas, não são nihilistas, não promovem no ser humano um negativismo e uma desistência da vida, mas justamente o contrário. Os poucos que compreendem os meus vídeos se sentem tocados nas suas profundezas, onde está a chama espiritual, e compreendem que a vida é isso. A vida é esse fulgor interior que sai rasgando de dentro para fora, que quer deitar por terra essa vida falsa de fachada, de aparência, de autoilusão, de auto-enganação. Então o que eu falo aqui, poucos compreendem. Não porque eu sou o inteligentão que sabe tudo e que apenas poucos entendem. Não, o que eu falo aqui é tão simples, minha gente. Isso aqui não é intelectualidade, isso aqui não é filosofia, isso aqui não é ciência. Isso aqui é apenas a simplicidade da vida, na sua simplicidade máxima, o que não tem nada a ver com mediocridade. E essa simplicidade que eu busco passar aqui não contenta o ego dos vaidosos. O ego dos vaidosos necessita do quê? Das aparências externas. E não de um camarada simples falando aqui. Quem é dominado pelo ego olha para uma pessoa como eu e dá gargalhada e diz: mas o que esse maluco está falando? Esse caipira, esse idiota, com esse sotaque imbecil dele que não sabe nem falar direito. Então, aquele que está no ego, na ilusão total, pensa assim. E ao assistir um vídeo meu, vai pensar: pô, mas que loucura, que pessimismo, que negativismo, sendo que é justamente o contrário. É justamente o contrário. Isso aqui não é pessimismo. Isso aqui é a chama da vida ardendo dentro de alguém que não suporta a mediocridade e a aparência desta vida de fachada, que é aceita pelos fracos, pelos ratinhos da roda. Pelos ratinhos da roda. Infelizmente. Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!